Olá, o meu nome é Fernando César e eu vou falar aqui um pouco sobre a história dos computadores. Hoje em dia os computadores estão presentes por toda parte, de uma forma nunca vista, seja em casa, na faculdade, na empresa ou em qualquer outro lugar. Eles facilitam nossas vidas. A primeira pessoa a construir uma máquina de calcular foi o cientista francês Blaise Pascal, em 1642. Ela podia efetuar operações de adição e subtração, era inteiramente mecânica e usava engrenagens. Anos mais tarde, o matemático alemão von Leibniz construiu uma outra, que também multiplicava e dividia. 150 anos depois, o professor de matemática da faculdade de Cambridge, Charles Babbage, projetou e construiu sua máquina diferencial, com um método de saída, que perfurava os resultados em uma chapa de gravação, e a máquina analítica, que realizava cálculos diversos com armazenagem de memória e seção de saída. Visto que a máquina analítica era programável, ela precisava de um software, e para produzir esse software, Babbage contratou a jovem Ada Augusta Lovelace, filha do famoso poeta britânico Lord Byron. Assim, Ada Augusta Lovelace foi a primeira programadora do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, em resposta ao dispositivo Enigma dos alemães, o governo britânico construiu o primeiro computador digital eletrônico do mundo, o Colossus. Em 1943, nos Estados Unidos, John Matchley e J. Presper Hacker construíram para o exército americano o ENIAC. A exposição do trabalho deles iniciou uma exposição de interesse na construção de grandes computadores digitais. O primeiro a entrar em operação foi o EDSAC, construído na Universidade de Cambridge. Depois veio o JONIAC da Rand Corporation, o ILIAC da Universidade de Illinois e muitos outros mais. Enquanto isso, outro dos gênios envolvidos no ENIAC, John Newman, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, construía sua própria versão de computador, com memória, unidade lógica aritmética e a unidade de controle, que juntas formavam o cérebro do computador, e mais equipamentos de entrada e saída. Começamos aqui uma nova era na evolução dos computadores. O transistor foi inventado em 1948 por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. O primeiro computador transistorizado tinha 16 bits e recebeu o nome de TX0. Em 1961, o PDP-1 apareceu com palavras de 18 bits e execução de milhares de instruções por segundo. De um pontinho projetado na tela desse mini computador, deu-se origem ao game Space War e o mundo ganhou seu primeiro videogame. Na sua oitava versão, ele inovou com um barramento que podia conectar componentes de computador. Enquanto isso, a IBM estava lucrando com sua pequena máquina que podia ler e escrever em fitas magnéticas, perfurar cartões e imprimir saída de dados. Outro destaque dessa época foi o Burroughs B5000, projetado para ser programado em linguagem Algol 60, uma precursora da linguagem C e Java, que incluía características no hardware para facilitar a tarefa do compilador. E assim nasceu a ideia de software. A invenção do circuito integrado de silício por Robert Noyce permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip, o que possibilitou a construção de computadores menores e mais rápidos, iniciando a terceira geração de computadores. A IBM deu seu passo inicial, lançando as famílias de máquinas com a mesma linguagem de montagem e tamanho. O software escrito para um modelo poderia ser executado em outro, e em pouco tempo essa ideia foi adotada pela maioria dos fabricantes de computadores. Outra importante inovação da terceira geração de computadores era a multiprogramação, com vários programas na memória ao mesmo tempo, de modo que enquanto um estava esperando por uma entrada ou saída para concluir sua tarefa, o outro podia ser executado, o que resultava em uma utilização mais alta da CPU. Além de todas essas inovações, o System 360 da IBM foi a primeira máquina que podia simular outros computadores. Em 1980 já é possível colocar milhões de transistores em um único chip, dando início à quarta geração de computadores. Começa a era do computador pessoal. Os primeiros computadores pessoais eram vendidos como kits, com placa de circuito, chips, cabos, fonte de energia e disco flexível. A tarefa de montar era do comprador, que se quisesse o software, tinha que escrevê-lo. Mais tarde, o sistema operacional CP/M, escrito por Gary Kildall, tornou-se popular. Então veio o computador pessoal Apple, projetado por Steve Jobs
e Steve Wozniak, que ficou muito popular entre usuários. A líder do mercado, IBM, apresentou o seu PC equipado com o sistema operacional MS-DOS, fornecido pela então minúscula Microsoft Corporation, que logo desenvolveu seu sucessor OS/2, apresentando uma interface gráfica semelhante à do Apple Macintosh. Ao mesmo tempo, a Microsoft desenvolvia seu próprio sistema operacional, o Windows, que rodava sobre MS-DOS. A quinta geração de computadores é também conhecida por ser baseada em inteligência artificial. E uma das principais características dessa geração é a simplificação do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. É isso, os computadores encolheram. O Newton da Apple, lançado em 1993, usava escrita à mão para a entrada do usuário. Máquinas posteriores dessa classe, denominadas PDAs, aprimoraram a interface do usuário e se tornaram muito populares. Mas o mais revolucionário mesmo são os computadores invisíveis, embutidos em eletrodomésticos, relógios, cartões bancários e diversos outros dispositivos, o que permite uma maior funcionalidade e custo mais baixo em uma ampla variedade de aplicações. Um aspecto peculiar desses computadores é que o hardware e o software costumam ser projetados em conjunto. Consideramos a primeira geração como máquinas a válvula, a segunda geração como máquinas a transistores, a terceira geração como as primeiras máquinas com circuito integrado e a quarta geração como computadores pessoais. Mas a quinta geração é mais uma mudança de paradigmas do que uma nova arquitetura específica. No futuro, computadores estarão embutidos em todos os lugares, inclusive aqui. Até breve.